Bom, continuando aqui o nosso estudo sobre a ira de Deus. Na grande tribulação, diz assim, Apocalipse 15:1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ok, a ira de Deus vai ser derramada na grande tribulação? Sim. Então nós vemos aqui a ira de Deus sendo derramada na grande tribulação, em que o erro pré-tribulacionista é atribuir a ira de Deus somente à grande tribulação. No decorrer da história da humanidade, olha o que Paulo diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Romanos 1,18. Então, desde que o homem é o homem e o homem quer o caminho ímpio, a ira de Deus sempre está presente. Ela está no tempo passado, presente e futuro, né? Como vimos aí o dilúvio, vimos a cidade de Sodoma e Gomorra, tudo isso é a ira de Deus. Vimos o cativeiro babilônico, ante o próprio povo de Deus que estava em idolatria. Então, a ira de Deus sempre está sendo derramada, será na grande tribulação também, e será depois da grande tribulação, a ira de Deus vai continuar sempre atuante. Tá? É um erro atribuir somente a ira tribulacional, como fazem os pré-tribulacionistas. No julgamento do trono branco, mas segundo a dureza do teu coração e penitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos 2,5. Então, a ira de Deus será manifestada também no trono branco, que é depois da grande tribulação, né, no julgamento. No lago de fogo, que é um estado de consumação da ira divina. Ok? Então, só pegando aqui esses exemplos para dizer que não é somente na grande tribulação, como os pré-tribulacionistas embasam, né? Para justificar o fato da igreja não poder estar na grande tribulação, porque a ira de Deus será derramada. E nesse período da história, sempre a igreja, o povo de Deus esteve presente, a ira foi derramada, e as duas coisas simultaneamente. É uma dificuldade que os pré-tribulacionistas têm de entender, de aceitar, de que as duas coisas, os dois eventos, né, podem ser simultâneos, ou seja, a ira de Deus sendo derramada sobre a terra, sobre os ímpios, com a presença dos santos, dos justos, da igreja, enfim, do Israel espiritual, seja lá como queira classificar. Ok? Estou usando aqui um termo genérico. A ira de Deus e a ira dos homens. É essa divisão aqui que o pré-tribulacionista não consegue fazer. Os dispensacionalistas não diferenciam a ira de Deus e a ira dos homens. O que é a ira dos homens? A perseguição dos homens ímpios com relação à igreja, hoje denominado como a cristofobia. No decorrer da história humana, sempre houve e haverá períodos de severa perseguição à igreja de Cristo. O próprio Jesus nos alertou sobre esse risco, e ele mesmo afirma: eu vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, que é o anticristo, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa, nem na mão. Apocalipse 20, versículo 4. Ou seja, aqui está fazendo uma referência aos santos, né? Aqueles que não adoraram a besta, aqueles que foram degolados preferiram morrer do que aceitar a marca da besta, adorar a sua imagem. E isso tudo aqui vai ser na grande tribulação, ok? Embora os pré-tribulacionistas digam que aqui quem está em foco aqui não é a igreja, é a nação de Israel.
Ok? Olha o que Jesus falou em Mateus 10, 22 para os seus discípulos. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a ira dos homens sempre esteve presente durante toda a história da igreja. Claro que existem períodos que essa perseguição, essa ira dos homens, ela é mais acentuada, né? Ou dependendo também da região. Por exemplo, nós aqui no Brasil, até então, não estamos sob uma perseguição declarada, física, mas nossos irmãos lá no Oriente Médio, pelo islamismo, é perseguido, é morto, é preso, é torturado. Os países comunistas, China, né? Coreia do Norte, comunista não gosta de cristão, são perseguidos, são torturados, são mortos. Entendeu? Então depende muito do período e da localização. Ok? Ou seja, aqui nós estamos vendo o conceito de que a ira de Deus, ela, como já vimos nos versículos bíblicos, sempre esteve presente, e a ira dos homens, ou seja, os homens ímpios que perseguem os cristãos, que é o padrão de moralidade, né? Jesus falou que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, e os homens ímpios não gostam disso e querem, de alguma forma, nos perseguir, né? Porque somos uma pedra de dificuldade para eles, ok? Então, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, mas os pré-tribulacionistas não vê assim, ok? Mas é assim. Olha o que Jesus falou. Se o mundo vos aborrece, a palavra aborrecer aqui é odiar, detestar. Se o mundo vos odeia ou aborrece, dependendo da versão, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Ou seja, o mundo odeia Cristo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos detesta, odeia. João 15, 18, 19. Outro texto. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, aborrece, detesta. O apóstolo João deixou isso escrito. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência ou perseverança e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. É o que Paulo está falando aqui. Que Deus um dia, né, ele se vinga, ele dá em paga os ímpios que nos perseguem, que nos atribulam. 2 Tessalônica 1, versículo 4 e 6. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar ou tentar, que no original, né, peirasmos é a mesma palavra, como se coisa estranha vos acontecesse. Então a provação, a perseguição do ímpio contra a igreja não é coisa estranha. Nós temos que estar acostumados já com isso. Diferente dessas pregações que a gente escuta aí, né, que satisfaz nosso ego, que, enfim. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo. 1 Pedro 4, 12, 13. Outro texto. Esse aqui que é o mais importante, porque está dentro da grande tribulação, não que os outros não sejam, mas está bem claro, lúcido, né? A perseguição que a igreja vai passar, a ira dos homens, a ira do anticristo, por isso que ele é chamado anticristo. Se ele não gosta de Cristo, que é o cabeça, e ele não pode combater o Cristo, ele vai combater quem? O corpo, que é a igreja. Ok? Olha só, ele foi-lhe, se referindo à besta, ao anticristo, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. O anticristo vai fazer guerra, Deus vai permitir isso, por quê? Porque, como está escrito lá em Tessalônica, através de Paulo a Tessalônica, a Timóteo, Paulo ele frisa muito a apostasia.
A igreja nos últimos dias, que são os nossos, vai estar apostatada. Daí a necessidade dela ser purificada. E na história, sempre Deus permitiu que o ímpio ele afligisse a igreja para purificar a igreja. E aqui Deus ele vai permitir o anticristo fazer guerra aos santos e vencê-los. O anticristo vai ter poderio, né? A gente sabe disso. E percebam que a palavra santos aqui é uma terminologia paulina para se referir à igreja. Quando Paulo ele vai iniciar as suas cartas, ele fala aos santos que estão em Corinto, aos santificados que estão, né, em Éfeso. Enfim, eu não me lembro quais são as cartas, mas Paulo ele se referia à igreja como os santos. E foi-lhe permitido fazer guerra à igreja, aos santos que vão estar na grande tribulação, em que os pré-tribulacionistas dizem que são os judeus. Ok? Mas é a igreja. Daqui a pouco a gente vai ver por que é a igreja. E pode ser os judeus também. E por que é a igreja e os judeus? Nós vamos ver isso. E deu-se-lhe poder sobre... Olha aqui o poderio do anticristo vai ser o quê? Sobre toda tribo, língua, nação e nação. O poderio dele vai ser mundial. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ou seja, se alguém quiser acreditar na profecia, acredite. Se não quiser, paciência. Se alguém leva em cativeiro irá. O anticristo vai levar a cativeiro, vai prender muita gente. Ok? Provavelmente em campos de concentração. E que já está sendo construído hoje em alguns países, por causa dessa pandemia. Né? Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Deus vai permitir muito crente morrer. Matar a espada. E o Senhor ainda fala, necessário é que seja morto. Então muitos mártires vão morrer na grande tribulação. O livro não esconde isso, ao contrário, ele revela. Está muito claro. Aqui está a paciência, peirasmos, ou né, perseverança, e a fidelidade, ou a fé, que é sinônimo dos santos. Então, nós vamos precisar de ser fiel a Cristo e expressarmos a nossa perseverança quando, em toda a história da igreja, sabemos que a Inquisição matou muito crente, sabemos que o Império Romano perseguiu a igreja, fez atrocidade com os crentes, sabemos que os judeus do primeiro século perseguiu a igreja, ok? Sempre aconteceu. Por que na grande tribulação seríamos uma exceção? Não tem sentido isso. Está aqui as referências, Apocalipse 13, 7, no 9, versículo ao 10. Paulo diz em Romanos 8, 17, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O padecer faz parte da vida cristã. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, somos cristãos, temos a relação com Cristo de salvação, de filho, de herdeiro, não somente crer nele, em Cristo, como também padecer por ele. A palavra também significa equivalência. Da mesma forma que nós somos salvos pela fé, porque cremos, também nos foi concedido padecer por Cristo. Faz parte do pacote. É aqui que muitos não têm a perseverança e a fé. Aí negam Jesus. E vai acontecer isso na grande tribulação. Muitos crentes vão negar Jesus. Filipenses 1, 29. Outro texto usado pelos pré-tribulacionistas. Apocalipse 3:10. A igreja de Filadélfia. Ok? Então nós já vimos a questão do versículo da ira, que eles usam de forma restrita, né? Restringindo somente a grande tribulação, e não é isso. Vemos que os santos passam e passarão por perseguição, por aflição. Existe a diferença da ira de Deus e da ira dos homens, ok?
Da mesma forma que a ira de Deus caiu com aquelas 10 pragas no Egito, e o povo hebreu estava lá, e não atingiu o povo hebreu. Atingiu só quem? Os egípcios. Só a casa dos egípcios. Então, o mesmo Deus que tem esse